Boa tarde. Boa tarde, queridos irmãos. Então, entramos finalmente amanhã na terceira semana do Advento. Esta terceira semana é tradicionalmente considerada, ou seja, o domingo, o terceiro domingo de Advento, é tradicionalmente, e segundo a liturgia, considerado o domingo da alegria, porque as próprias leituras nos falam da alegria do nosso rei que vem ao nosso encontro e que se alegra conosco e nós alegramos-nos com ele. É já a proximidade do Natal que estamos a celebrar. Não sei se falei convosco acerca disto, mas as duas primeiras semanas do Advento um, são sempre um período em que pensamos, em que aprofundamos sobre o fim dos tempos, quando virá o Filho do Homem para renovar todas as coisas, para nos levar para vivermos realmente no reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas a terceira e a quarta semana são já a preparação para o nascimento de Jesus, portanto, o nascimento ou seja, a encarnação do Filho do Homem, quando veio a este mundo para nos aproximar de Deus, não é? Portanto, entramos nesta última etapa da preparação para o Natal, uma etapa de muita alegria, de muita esperança. Hoje gostaria não só de falar do Evangelho, mas também da primeira leitura, que é uma leitura do profeta Sofonias, e que Sofonias 3, dos versículos 14 a 18, e o profeta Sofonias anima Israel nesta passagem chamado Filha de Sião, não é? A soltar brados de alegria, a exultar, a rejubilar de todo o coração, porque o Senhor está no meio de ti. Esta é a razão que nós temos para estarmos felizes, para estarmos alegres, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das preocupações, das tristezas, não é? Mas há essa alegria que nos traz o Natal, que é a certeza de que o Senhor está no meio de nós. É verdade que, por exemplo, aqui no Japão, nós como cristãos, muitas vezes nos sentimos incómodos pela forma como se vive o Natal de uma forma tão comercial, que não é só no Japão, não é? Também é nos países cristãos. Mas aqui nota-se mais porque dizemos, mas se eles não são cristãos, porque é que celebram o Natal, não é? Muitas vezes dizemos isto. No entanto, eu penso que realmente o Natal atrai as pessoas, não é? E nós celebramos de maneiras muito imperfeitas, com certeza que sim, e comprando muito, gastando muito dinheiro, não é com certeza muitas vezes a vontade de Deus que nós façamos isso, mas o importante, penso aqui, é vermos essa atração que exerce sobre nós o Natal. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, e eu acho que independentemente de estarmos batizados ou não, todos nós sentimos este desejo enorme de podermos passar uns dias em paz, em alegria, experimentando um amor autêntico, não é? Sabemos que aqui no Japão o Natal passou a ser o dia dos namorados, praticamente, não é? Mas tudo isso nos indica que todos nós estamos feitos à imagem de Deus, que é amor, e procuramos o amor e esperamos encontrar o príncipe encantado das nossas vidas, não é? Muitos jovens, e não tão jovens, procuram e esperam encontrar o seu príncipe encantado. Olha, o nosso príncipe encantado vai chegar com toda a certeza, não tínhamos dúvidas disso, não é? E como diz aqui no profeta, na leitura do profeta Sofonias, o Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e já não temerás nenhum mal. Naquele dia dir-se-á a Jerusalém: não temas, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. E depois também diz: por causa de ti, ele enche-se de júbilo.
renova-te com o seu amor, exulta de alegria por tua causa, como nos dias de festa. Temos aqui realmente o que está por trás da alegria do Natal, das luzes, das canções, do ambiente que todos gostamos de sentir no Natal. Porquê esta alegria? Porquê esta, esta, esta dança, de que nos fala a leitura, não é? Porque este júbilo? Porque Deus está no meio de nós e porque veio por nós. Ele sente alegria por mim, por ti, não é? É por nós que Ele está aqui. E não foi uma decisão fácil, mas Deus aventurou-se a deixar a sua grandeza, digamos, a sua estabilidade e decidiu vir ao nosso encontro, passar passar as dificuldades que nós passamos, passar pela rotina que passa cada ser humano, desde que nasce a chorar, não é verdade? E depois demora muito tempo a crescer, a chegar a ser um adulto. Jesus, Deus, decidiu passar por tudo isso. Para quê? Para nos mostrar o verdadeiro caminho para a felicidade, para nos mostrar o verdadeiro caminho para que sejamos uma autêntica família neste mundo. E não podemos desesperar-nos, não podemos desanimar-nos ao ver como muitas vezes nós estragamos esse plano de Deus. Nós podemos estragar o plano de Deus muitas vezes e fazemos-lo de certo, mas Deus não desiste de nós e esta é a nossa maior esperança. Ele não desiste de nós. E uma e outra vez vem ao nosso encontro e renova-nos com o seu amor. Então, passando ao Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, a continuação do Evangelho da semana passada, é este Evangelho em que São João Batista tem uma conversa com as pessoas que se aproximam para batizar. Reparem que São João Batista estava a pregar a conversão, a necessidade de preparar o caminho do Messias. E as pessoas vão ao seu encontro. Quem é que vai ao seu encontro? Aqueles que realmente sentem a necessidade de mudar qualquer coisa na sua vida, sentem que há qualquer coisa que não está bem, porque os outros não iriam, com certeza, não é? Só se fosse por curiosidade, e também os haveria, com certeza, mas há uns que vão fazer-lhe uma pergunta sincera: que devemos fazer? Não é? Esta pergunta aparece 3 vezes neste texto, o qual significa que não se trata de só de 3 vezes, mas muitas vezes, não é? E a primeira vez é feita pelas multidões, não é? As multidões perguntavam: "O que devemos fazer?". A segunda vez eram os publicanos, aqueles que tinham o ofício de cobrar os impostos aos israelitas para entregar aos romanos, não é verdade? E por fim, são os soldados. Os soldados também perguntam a mesma coisa. E nós que devemos fazer? No fundo, representam vários grupos da sociedade daquela época e representam, sim, a necessidade de mudar, a necessidade de mudança, não é? Que bom que seria que hoje em dia, na nossa sociedade, também nos perguntássemos: que devemos fazer? Que devo mudar? Cada um, e não só cada um, até cada grupo, não é? Os políticos, os médicos, os engenheiros, os professores, eu incluída, não é? Todos nós que trabalhamos, seja onde for, o que devemos fazer, não é? Só fazer esta pergunta já é preciso coragem, não é? Porque nós habituamos-nos ao nosso estilo de vida, estamos habituados e muitas vezes não queremos mudar. Hum? Não estamos a dizer que seja preciso mudar tudo, não é? Mas com certeza que estas pessoas se aproximaram de João porque havia qualquer coisa dentro deles que lhes pedia para mudar de vida. E João limita-se a
iluminá-los desde a sua visão, não é? A iluminá-los, não será isto que Deus te está a pedir, não é? Então, por exemplo, em relação às multidões, ele diz-lhes, ele respondia-lhes, o qual quer dizer que foi muitas vezes, não é? Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Ou seja, faz um convite à partilha, não é? Ao serviço, não é? À atitude de serviço. A reconhecer todos os dons que nós temos, e não são só materiais, mas são também dons que Deus nos deu a cada um, sejam a própria fé, seja a nossa saúde, que podemos ter cada um à sua maneira, seja a nossa capacidade, sei lá, de criar um ambiente de alegria, um ambiente de esperança. Ontem, por exemplo, eu estava com um grupo de jovens e que nos reuníamos à hora do almoço na universidade. E veio uma menina nova, que não é católica nem nada, mas que esteve comigo em Portugal, e ela aproximou-se e logo uma das meninas que lá estava, que não está batizada, mas está a preparar, se aproximou dela com maior naturalidade e elas começaram a falar. Quer dizer, na verdade, quando eu cheguei, elas já estavam numa grande conversa. E os que vieram depois disseram: então, mas vocês já se conhecem? Ainda nem sabiam o nome uma da outra, não é? Mas foi bonito, porque eu verificar, não é? Claro, são as duas, não é? Foram as duas que realmente entabularam a conversa sem ter qualquer preconceito, medo, não é? Com a maior confiança, começaram a conversar e em poucos minutos já eram grandes amigas. E eu pensei, estas meninas têm este talento, não é? Esse talento maravilhoso de saber ser natural e de saber se aproximar dos outros sem medos, sem preconceitos, também sem intenções prévias, com a maior naturalidade, como quem sabe que está em família, não é? Então, lembrava-me desse exemplo, não é? Mas tantas outras capacidades que nós temos e às vezes guardamos-las só para nós ou só para a nossa família e não sabemos o que perdemos, porque quanto mais partilharmos, mais recebemos. É o mistério das contas de Deus, que são diferentes das nossas. Nós contamos somando, não é? E Deus conta dividindo. E quando divide, aumenta. É uma coisa que nós vemos no Evangelho, quando Jesus parte o pão e os peixes, reparte entre a multidão, e acontece realmente na nossa vida diária. Não é um milagre que fez Jesus uma vez, acontece de verdade, porque quanto mais damos, mais recebemos. Então, este é o convite que João Batista faz à multidão. Por outro lado, aparecem os publicanos, não é? E então eles dizem: Mestre, que devemos fazer? E João responde-lhes também com uma dica muito simples: não exijais nada além do que vos for prescrito, não é? Porquê? Porque eles, na verdade, estavam encarregues de recolher os impostos, mas muitas vezes arrecadavam muito mais do que era necessário. E graças a isso enriqueciam e as suas famílias eram abastadas e os seus filhos tinham talvez mais acesso à educação do que outros, não é? E por isso não era fácil desistir desse estilo de vida. Por isso, às vezes, estas respostas são muito simples, mas é preciso ter coragem e, sobretudo, é preciso ter fidelidade à nossa consciência, não é? E muitas vezes nos sentimos fracos frente a isso, mas depois vemos como Jesus vem ao nosso encontro, não é? Depois apareceram os soldados, não é? E os soldados, o que é que nós devemos fazer? E São João Batista responde: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Portanto, dentro da profissão que eles exerciam, ser justos, não levantar um falso testemunho, talvez por interesse, por receber um dinheiro por trás, não é verdade?
aquela propina, como dizem no Brasil, não é? Não, não praticar violência, porque eles eram soldados, tinham armas, podiam praticar a violência, mas não era esse o objetivo da sua presença numa cidade ou numa aldeia, não é? Por isso, no fundo, as respostas de João são muito simples, mas dão-nos dicas para também para nos perguntarmos como é que eu estou a viver a minha profissão, o meu trabalho, o meu dia a dia, a minha, a minha tarefa, sei lá, também como mãe, como pai, não é? O que é que será que Deus me está a pedir neste momento? Que pedra do caminho é que me está a pedir para tirar, não é? Só nós é que podemos responder. Mas se formos sinceros e nos colocarmos diante de Deus e lhe perguntarmos, Mestre, o que devemos fazer? Não é? Aí acho que Ele nos vai responder e nos vai abrir um caminho para podermos celebrar este Natal com muito maior alegria e verdadeira paz, paz no nosso coração, não é verdade? E no fim, as pessoas achavam que João Batista era o Messias, porque achavam que ele tinha uma grande sabedoria no que dizia, não é? E todos estavam na expectativa e esperavam o Messias. Ora, também nós estamos nesta expectativa, à espera que Jesus venha, não é? Mas João é muito honesto e diz: Não, eu não sou o Messias. Eu batizo-vos com água. Explica a diferença. Eu batizo-vos com água. Mas está a chegar quem é mais forte do que eu. Ele vai batizar-vos com o Espírito Santo e com o fogo. Qual é a diferença? O Espírito Santo, com o qual Jesus nos batizou, nos deu um novo nome, não é? Nos fez renascer a uma nova vida. É o Espírito Santo é aquele que nos transforma por dentro, não é? Nós queremos tomar uma opção, queremos deixar de fazer tal coisa, sabemos que aquilo que estamos a fazer não é certo, que é o começo da corrupção, por exemplo, não é? E aí o Espírito Santo vem em nosso auxílio, não só para nos ver, para nos dar luz, para nos mostrar o que está errado, digamos, ou o que podia estar melhor, não é? Mas também para nos transformar o coração e nos dar a força para o pormos em prática. Esse é o batismo pelo Espírito que nos oferece Jesus. E também diz que nos batiza com o fogo. O fogo tinha o símbolo, era o símbolo da purificação, não é? Portanto, que nos purifica do nosso egoísmo, das nossas cobardias em relação à verdade, a sermos mais sinceros connosco próprios, não é verdade? Por isso, esta é uma semana de esperar com muita alegria a vinda de Jesus, que nos vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo, que nos vai dar a coragem para nós rompermos tudo isso que nos ata e que nos impede de, de acolhermos Jesus no nosso coração com a maior liberdade. Eu acho que todos nós sentimos que há qualquer coisa que nos ata, que nos tira a liberdade, que nos impede de realmente acolhermos Jesus totalmente no nosso coração. Então vamos pensar durante esta semana e não pensar sozinhos, pedir o auxílio do Espírito Santo que nos ilumine e pedir também o auxílio de Maria, de São José, que fizeram este caminho antes de nós e que nos ensinam como abrirmos os nossos corações e encontrarmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tenhamos a coragem de perguntar: e eu? O que é que eu devo fazer?